Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo eu vou repercutir o vestiário e o bastidor do Internacional após o importante ponto conquistado lá no Rio de Janeiro, no Maracanã, contra a equipe do Flamengo. O que Lúcio Gonzalez falou, o que Alan Patrick, René, Pedro Henrique destacaram também após esse ponto conquistado e, claro, pensando no jogo contra o Bolívar. E um jogo de ótimas novidades em relação a Bruno Henrique, Kehler, Igor Gomes e outras situações que eu vou repercutir nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui e é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Eu não me dei bem, eu tinha colocado lá na KTO vitória do Internacional e acertei, coloquei menos de 2,5 em gols, mas no fim das contas deu empate. Isso foi uma das acumuladas que eu fiz outra que tinha o jogo do Corinthians, que acabou aí não tendo um grande resultado contra o Goiás, e coloquei também o jogo do Internacional, aí eu acertei o do Inter, botei empate, mas não acertei lá no Corinthians, tá certo? Mas é do jogo, vai lá em KTO.com, faz teu registro, aproveita o código DIAS no primeiro depósito para ganhar 20% de free bet e dar uma brincada e, claro, ganhar uma graninha na KTO dando uma brincada. Pessoal, primeiro a gente tem que destacar um bom jogo do Inter. Um bom jogo do Inter contra o Flamengo, que é um time forte, apesar de, na minha opinião, ser mal treinado pelo Jorge Sampaoli. Não apresentou tanto, mas criou perigos pela qualidade, principalmente dos seus jogadores, não por ser um time coletivamente bom do Jorge Sampaoli. Mas o Internacional fez um jogo maduro, para quem foi com um time inteiramente reserva. A gente pode discutir se num cenário normal, e é verdade, né? Numa condição normal o Maurício é titular, mas no último jogo não foi, ficou no banco, porque o Inter jogou com 3 zagueiros lá na altitude. Mas numa condição normal, de fato, o Maurício é titular desse time. Tem até a possibilidade, deve começar o jogo na próxima semana, lá no Estádio Beira-Rio, na terça-feira, contra o Bolívar. Mas a gente tem que destacar uma ótima atuação do Kehler, que foi muito bem nas intervenções, fez uma baita defesa numa finalização ali do primeiro tempo do Luiz Araújo, que chegou cara a cara com ele tira o espaço do Gabigol em outra, que fica sem ter o que fazer e chuta pra fora. Tem o lance que a bola bate no travessão, que ele também vai bem, ele tava naquela bola, se ela vai na direção dele, ele pegava. Tem o grande lance ali no segundo tempo, da cabeçada também. O Kehler foi muito bem, pra mim foi o melhor em campo. A gente tem que destacar a ótima partida do Igor Gomes como zagueiro e não como lateral direito. Gostei do Hugo Malo na lateral direita hoje também. Ele começou batendo um pouco demais. Acho que ali não estava achando os caras em campo, mas depois estabilizou e foi bem. Bruno Henrique, para mim, também foi um dos melhores. No meio de campo foi muito bem. Matheus Dias não foi tão bem, mas acho que deu uma melhorada depois. Ainda antes da saída dele, conseguiu alguns desarmes bem interessantes. Mas vamos lá, a gente sabe, o foco do Inter é no jogo contra o Bolívar na terça-feira. E dentro disso, o Alan Patrick falou na saída de campo com a televisão que sim, o time está focado também na terça-feira, sabia que precisava pontuar no Brasileirão e foi um ponto importante contra o Flamengo. Poderia ter criado mais dentro da partida, segundo o Alan Patrick, e aí foi algo que o Lúcio tentou, né? Entrou com o time todo reserva, depois botou todo mundo. Botou o Ener Valencia na vaga do Luiz Adriano, que sentiu o tornozelo no intervalo, mas talvez já entrasse o Ener Valencia. Ele bota Arangues, ele bota Alan Patrick no meio de campo, ele recheia esse time com titulares, bota o René na lateral esquerda, puxa o Igor Gomes pra direita. Então assim, e bota o Vitão também, que depois eu vou falar sobre a situação dele, saiu sentindo a coxa, é uma grande dúvida, talvez não fique à disposição mesmo do Kudê pro jogo contra o Bolívar, eu vou falar mais sobre isso também. Mas assim, foram entrando os titulares. E aí o Alan Patrick fez essa crítica, talvez desse para ter criado mais contra esse time do Flamengo. Mas o Alan Patrick fez questão de salientar, que é um ponto importante que tem que ser valorizado e que a equipe fez um excelente jogo e que tem que agora descansar, porque terça-feira vai ser uma guerra no Beira-Rio. O Lúcio Gonzalez, auxiliar do Kudê, que ficou no hotel no Rio de Janeiro, mas viajou com a delegação, mas estava suspenso, não poderia estar no estádio, então quem comandou a equipe foi o Lúcio Gonzalez. Ele destacou que depois do jogo contra o Bolívar em La Paz, já se começaram a pensar, a comissão dele do Kudê, todo o pessoal ali do Internacional já começou a pensar no que seria esse jogo contra o Flamengo, até pela importância dada a situação do Inter no Brasileirão. Ele destacou que a entrega dos jogadores foi muito positiva e que, por vezes, o time do Inter teve o controle do jogo. Diz que o elenco se demonstrou focado e concentrado em cada disputa, que é algo que é sempre pedido no dia a dia pelo Lúcio e pelo Kudê. Ele disse, obviamente a gente vai buscar os 3 pontos, mas com um a menos, a lesão do Vitão acabou também sofrendo no final, então acaba sendo um empate justo e bom para o Internacional. Até sobre essa sequência que não era boa do Brasileirão do Inter, e hoje o Inter comemorando um empate, o que talvez em outro momento fosse inimaginável, se falou que o Lúcio falou que ao analisar os jogos do Brasileirão, talvez o Inter não tenha tido bons resultados, mas teve bons jogos, boas atuações, mesmo não conseguindo alguns resultados. E que o Inter foi ao Maracanã
com esse tipo de espírito. Ele disse que o Inter executou bem a ideia de jogo por vezes, até pela qualidade do rival, isso também tem que ser destacado. E o Lúcio falou, nosso elenco se mostra um elenco capacitado para brigar de igual para igual com quem e onde quer que esteja. Sobre a situação do Vitão, o Vitão entra no segundo tempo e ali, faltando 10, 15 minutos para terminar a partida, ele coloca a mão na coxa, sente muito, uma pisada parece em falso, sente a coxa direita, tanto que o Inter já tinha feito as 5 substituições, ele teve que sair. Não aguentou ficar em campo Vitão nem para os minutos finais. Ele acabou saindo e assim, é uma situação, pelo jeito que o Vitão sentiu, muito preocupante. Ele vai passar por exame de imagem ainda para ter uma confirmação. Mas a tendência é que mesmo se for um desconforto, quando é desconforto geralmente é uma semana e meia de recuperação. Se tiver lesão, depende do grau dela, mas é no mínimo aí 3 semanas. É bem possível que o Vitão fique de fora do jogo contra o Bolívar, aí o Inter vai tentar, se passar, confirmar uma classificação que é a tendência, ter o Vitão pelo menos nas semifinais da Copa Libertadores. Depois do jogo, quem também falou foi o René, lateral esquerdo do Inter, que entrou no segundo tempo. Ele disse que dá para destacar como positivo o resultado contra o Flamengo, pelo ponto que teve um jogo cansativo contra o Bolívar, uma viagem desgastante, La Paz, altitude, e que tem mais um jogo também na terça e obviamente não tem como não pensar. Ele disse que foi um bom resultado, que obviamente não sai com um sorriso no rosto porque a situação do Brasileirão não era melhor, queriam vencer, mas poderia ter sido pior pelo ritmo até que o Flamengo imprimiu, o Inter com o time reserva poderia ter sido de outra forma a partida. Sobre os jogadores titulares que seriam descansados e poupados terem entrado no segundo tempo. Ele disse que o tempo que eles jogaram não atrapalha, que é até bom assim colocar alguns titulares para ganhar mais uma minutagem pensando no jogo, não ficar com o corpo tão frio, tão descansado para o jogo de terça-feira. Ele disse que o grupo é forte e deu oportunidade para outros jogadores. Sobre o jogo de terça, ele destacou que se tratando de Libertadores, 1-0 é uma vantagem pequena, que tem que colocar os pés no chão e não entrar com nenhum tipo de salto alto, esquecer o resultado da ida, esquecer o jogo de ida e concentrar só no jogo do Beira-Rio da terça-feira. Quem também falou foi o Pedro Henrique, atacante do Internacional, que foi titular, hoje é reserva do time do Internacional, já foi titular no início da temporada com o Mano, hoje é reserva. Ele reclamou um pouco do gramado do Maracanã, que é um grande debate que se tem lá no Rio de Janeiro, que o gramado estava meio pesado, mas que ainda assim a equipe se comportou bem. Poderia ter vencido a partida, que o grupo demonstrou a sua força e que ainda tem muita coisa grande para se fazer nessa temporada, obviamente se referindo à Copa Libertadores. Sobre uma conversa no vestiário depois do jogo contra o Flamengo, pensando no jogo contra o Bolívar, o Pedro Henrique revelou que nessa conversa foi dito no vestiário sobre manter foco e pé no chão, que foi feito um grande resultado contra o Bolívar em La Paz, mas que não há nada decidido. O Inter está tentando não só externamente, mas internamente também não ter esse tipo de clima de já ganhou, quem sabe, em relação ao jogo contra o Bolívar. Sobre o seu momento, tá? Ele vem sendo muito criticado pelo torcedor Pedro Henrique. Primeiro ele destacou e reclamou da arbitragem, disse que viu pênalti nele no primeiro tempo, eu também achei, tá? Um pisão do Wesley no tornozelo, ali na região do calcanhar, que tira a chuteira e faz com que o Pedro Henrique caia no chão, pra mim é pênalti, mas enfim, acho que não foi isso que fez o jogo do Pedro Henrique não ser bom hoje mais uma vez, mas ele destacou que jogador de ataque é confiança, demonstrar entrega é o mínimo que ele pode fazer e que também não faz muito tempo que voltou de lesão, enfim, mas que está procurando o melhor momento dele para voltar a ser um jogador importante, como já foi em outras oportunidades. E para fechar, pessoal, tem uma fala que está repercutindo bastante, que é do Jorge Sampaoli, técnico do Flamengo, que ele falou sobre o Inter e está repercutindo bastante, tá? Ele disse que o Flamengo tem sempre a obrigação de ganhar e que o Inter jogou com 70% de titulares hoje e o nosso time, o Flamengo, passou por cima no segundo tempo. Eu acho que o Flamengo também foi melhor que o Inter no segundo tempo. Mas o Kudê não, o Lúcio Gonzalez coloca os titulares depois de um tempo de segundo tempo, né? O Inter jogou mais da metade da partida com o time todo reserva. E eu não vi esse amasso, eu vi o Flamengo criar oportunidades, mas o Inter que também se defendeu super bem. O Kehler foi bem, o Igor Gomes foi bem, o Gumalo foi bem, o Bruno Henrique foi bem. Então assim, calma, né, Sampaoli? O que vocês acharam do que o Sampaoli falou, o Lúcio, expectativa de vocês, Pedro Henrique falou, do que o René falou, do que o Alan Patrick falou e, claro, a expectativa de vocês pensando no jogo da próxima terça contra o Bolívar. Deixa aqui nos comentários que eu tô interagindo com vocês. Não esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Inter por aqui, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.